Então a primeira propriedade que a gente quer verificar é a propriedade de linearidade. O que essencialmente a gente verifica num sistema para saber se ele é linear ou não? A gente precisa essencialmente de um conjunto de no mínimo 3 sinais. Então, primeiro um sinal, assumindo aqui um sistema contínuo, sinal x1 de t. Quando aplicado ao sistema S, ele produz como resultado um sinal y1 de t, esse é um dos 3 sinais no mínimo que a gente precisa. Vamos lá, que cores diferentes. Então a primeira propriedade a ser verificada dentro daquele sistema é a propriedade de linearidade. O que essa propriedade ela o que a gente precisa verificar num sistema para verificar a propriedade de linearidade? Basicamente a gente precisa de pelo menos 3 sinais, sendo que um deles precisa ser uma combinação linear dos outros 2 sinais. Talvez fazendo um exemplo isso fique um pouco mais claro. Então, como foi comentado, a gente precisa de 3 sinais. Primeiro sinal que a gente vai usar o sinal aqui x1 de t, que quando aplicado na entrada de um sistema S produz como saída y1 de t. A gente precisa de um segundo sinal, um sinal x2 de t, por que está falhando? Quando apresentado esse sinal x2 de t na entrada do mesmo sistema S, o sinal de saída produzido ele é y2 de t. E como foi comentado, a gente precisa de um terceiro sinal, que ele precisa ser então uma combinação linear dos sinais anteriores aqui. Por exemplo, poderia ser alfa, em que alfa é uma constante, pelo menos em relação à variável independente t. Mais beta x2 de t. E o que a gente precisa verificar vou colocar aqui, aliás, esse sinal x3 de t, então ele é utilizado como sinal de entrada no mesmo sistema S, produzindo o sinal y3 de t. Então, o sistema S é linear se e somente se tiver que y3 de t vai ser uma combinação linear dos sinais de saída correspondentes a x1 e x2
sendo que a combinação linear ela é formada pelos mesmos coeficientes, ou seja, alfa y de t mais beta y2 de t. Voltando então ao caso concreto, dentre esses sinais x1, x2 e x3 de t, a gente observa que o sinal x3 de t ele é uma combinação linear dos sinais x1 e x2, sendo que essa combinação linear ela é formada aqui pelo sinal x1 multiplicado por meio, mais o sinal x2 multiplicado por menos meio. Isso forma aqui o sinal x3, ou seja, x3 é igual a meio x1 de t menos meio de x2 de t. Correto? Então, o que a gente observa aqui na figura é que x3 de t é igual a meio x1 de t menos meio x2 de t. Para que o sistema seja linear, possa ser linear na verdade, deve-se observar y3 de t igual a meio y1 de t menos meio y2 de t. Ou seja, mais ou menos o que a gente tinha observado aqui, que a gente tinha visto aqui anteriormente. Se a entrada ela é uma combinação linear, no caso com coeficientes alfa e beta, a saída para um sistema linear ela precisa ser uma combinação linear dos sinais de saída, em que a combinação linear ela utiliza os mesmos coeficientes associados aos respectivos sinais de saída. Então, observando o sinal de saída y3 de t, a gente observa que ele também é uma combinação linear dos sinais de saída y1 de t e y2 de t. E essa combinação linear ela é composta aqui de meio vezes y2 de t, mais meio vezes y1 de t, e portanto essa proporção aqui ela é observada dentro do exercício. Tomar cuidado, a propriedade de linearidade, ou seja, essa proporção aqui quando essa entrada ela é uma combinação linear de entradas conhecidas, a saída também ser uma combinação linear com os mesmos coeficientes, ela deve ser observada para quaisquer sejam os sinais de entrada. No caso, a gente só está observando 3 sinais de entrada, a gente não pode afirmar nada a respeito de como o sistema se comporta a um conjunto diferente de sinais de entrada. O máximo que a gente pode afirmar nesse caso é que o sistema pode ser linear. Que pode ser já que a gente não pode afirmar nada a respeito de como o sistema se comporta a outros sinais de entrada. Então a segunda propriedade do exercício é a propriedade de variância no tempo.
E para verificar a variância no tempo, a gente precisa de pelo menos 2 sinais de entrada, sendo que um deles precisa ser uma cópia atrasada ou adiantada do outro sinal de entrada. Talvez aqui fique um pouco mais simples. Então, para isso a gente precisa ter um sinal x1 de t, que quando aplicado ao sistema S produz uma saída y1 de t, e um segundo sinal que é igual, por exemplo, a t mais um valor t0, ou seja, x2 é uma cópia adiantada de t0 instantes de tempo do sinal x1. E quando você aplica esse sinal x2 como sinal de entrada do sistema S, se produz um sinal y2 de t. E para a verificação da propriedade, o sistema S é invariante no tempo. C e somente C. Ocorrer que o sinal y2 de t forma também uma cópia do sinal y1 de t adiantado da mesma quantidade de instantes que o sinal x2 de t está adiantado em relação ao sinal x1 de t. Então aqui nos gráficos do exercício a gente observa que o sinal x2 de t ele é exatamente uma cópia do sinal x1 de t adiantado de uma unidade de tempo, e da mesma forma o sinal de saída y2 de t referente ao sinal x2 de t ele é uma cópia do sinal y1 de t adiantado de uma unidade de tempo. Ou seja, aqui no exercício a gente observa que x2 de t é igual a x1 de t mais 1, e da mesma forma nós observamos aqui que y2 de t é igual a y1 t mais 1, de onde a gente pode concluir que o sistema S pode ser variante no tempo. Pode ser, novamente, a gente tem a mesma questão do tópico anterior. Ele precisaria ter esse comportamento para quaisquer sinais de entrada x1 e x2 que fossem cópias atrasadas. O que a gente observa é somente para um sinal específico esse comportamento ocorrendo. A gente não pode afirmar como o sistema se comportaria a outros sinais de entrada, então o máximo que a gente pode afirmar é que ele pode ser variante no tempo ou invariante no tempo. Então a terceira propriedade a ser verificada no sistema S é a propriedade de causalidade. Felizmente essa propriedade a gente não precisa realizar nenhum cálculo em cima do sistema. Então o que a gente observa aqui no sinal x1 de t, por exemplo? Que ele é um sinal que ele não oferece nenhum estímulo ou não insere energia no sistema até o momento
t igual a 0, ele excita o sistema entre 0 e 2. Entretanto, a resposta do sistema a esse sinal que é aplicado, ou ele excita o sistema, adiciona energia no sistema entre 0 e 2, ela ocorre no instante menos 1. Portanto, antes de você excitar o sistema. Portanto, o sistema está respondendo a esse estímulo que ocorre entre o instante 0 até o instante 2, no instante menos 1. Portanto, ele está respondendo antes da entrada e necessariamente não existe uma relação entre causa e efeito entre o sinal e a sua resposta, ou o seu sinal de saída. Claramente, esse sistema, então, ele é um sistema não causal. A mesma observação ela pode ser feita a partir do sinal x2. Ele excita o sistema, ele aplica energia no sistema entre os instantes menos 1 até o instante 1. Entretanto, a resposta que o sistema oferece a esse sinal, ela ocorre efetivamente aqui no instante t igual a menos 2. Portanto, ela também é antecipativa em relação ao sinal de entrada. Logo, o sistema ele não é causal. Finalmente, a última propriedade, a quarta propriedade a ser verificada do sistema S, é a propriedade de estabilidade. Todo sistema estável, quando ele é submetido a uma entrada de magnitude finita, ele deve produzir sinais de saída de magnitude também finita. Esse conceito mais simples de estabilidade. Durante o curso de vocês, talvez vocês vejam alguns conceitos mais restritos de estabilidade interna do sistema, mas dentro do escopo aqui de sistemas lineares, para nós basta esse conceito de estabilidade que a gente chama de estabilidade externa ou biboestabilidade. Então, no caso do sistema S do exercício, claramente aqui no sinal x1 de t, o sinal ele oferece um sinal de entrada aqui de magnitude limitada. Você pode dizer que a qualquer instante de tempo a magnitude desse sinal é menor do que, por exemplo, 2. 2 claramente é um limitante finito, portanto esse sinal aqui ele vai ter uma magnitude claramente limitada. Entretanto, a aplicação desse sinal x1 no sistema ele vai produzir uma saída y1 de t, que é um delta de Dirac. Delta de Dirac, dentro da parte conceitual do curso, vocês devem ter visto que ele é um sinal que exatamente aqui no instante, na verdade ele é um delta de Dirac deslocado, mas nesse caso, exatamente no instante menos 1, ele tem uma magnitude que ela tende a infinito. Então o que se observa aqui é que um sinal de magnitude finita está produzindo um sinal de saída de magnitude infinita. A mesma coisa pode ser dita a partir do sinal x2. O sinal x2 também tem uma magnitude limitada, magnitude finita. E o sinal de saída y2 correspondente ao sinal de entrada x2, ele tem uma magnitude infinita. Esse é um dos casos em que a gente não precisaria de outros sinais adicionais para afirmar que esse sistema ele é um sistema instável, uma vez que ele não vai respeitar aquela propriedade da estabilidade. O sistema, sempre que for submetido a um sinal de magnitude finita, produzir sinais de magnitude finita também. Claramente, nesse caso, a gente tem um contra-exemplo no qual sinais de magnitude finita estão produzindo sinais de magnitude infinita. E nesse caso a gente não diz que o sistema pode ser instável, a gente pode afirmar, nesse caso específico, categoricamente, que esse sistema ele é um sistema instável. Eu espero que vocês tenham considerado um exercício interessante e até a próxima.